Muito bom. Então, toda essa contextualização, essa pergunta que eu fiz, não é para tirar o Kassab do armário, não. Mesmo porque o Felipe Campos tentou tirar o Agnaldo Timóteo do armário e foi uma coisa viralizada até hoje. Felipe Campos, que é meu amigo, trabalhamos junto na mesma emissora, na UTV. Hoje a gente usa muito conteúdo do Felipe. É um barato. Aquilo ali ficou emblemático, né? Tirar coisa velha do armário, tem muita gente que zoa, né? Tirar coisa velha do armário sempre dá problema. Então, deixa que a pessoa sai. O Agnaldo Timóteo era o viado mais macho do Brasil. Imagina, menino, imagina, como é que ele fala? Negativo, totalmente, não. Como é que ele fala? Ele usa uma palavra muito boa, né? Negativo. Ele começa a tentar tirar ele do armário, ele vem com esses papos. Enfim, que Deus o tenha. Toda essa pergunta você então acredita que o Kassab não tem nada a ver com o caso Adélio, é isso? Tenho certeza absoluta, porque agora então eu vou revelar uma outra coisa que eu só fui descobrir recentemente, e ainda não falei na mídia tradicional, na mídia aberta, falei só na minha mídia pessoal. Eu acabei me envolvendo na Sérvia com um policial especialista em segurança cibernética. Então ele começou a criar todos os sistemas para que eu não fosse mais invadido no meu Instagram, no meu telefone. Havia um zumbi dentro do meu laptop, né? Ou seja, uma entrada para esse Patrick César da Silva Brito dentro do meu notebook. O que a gente descobriu? Deixa eu voltar, então, à segunda fase. Eu contei que lá em 2018 houve essa briga e aí eu não quis continuar a ter qualquer tipo de relação com esse Patrick ao descobrir que ele vinha chantageando menores de idade para ter sexo com ele. E ele me hackeou de todas as maneiras possíveis. Eu, em seguida a esse acontecimento, tentei entrar em contato aí com a Polícia Federal, dizendo, olha, existe um hacker que hackeou o agora já eleito presidente Bolsonaro e essas outras pessoas importantes, Gilmar Mendes... Qual foi o seu interesse em trazer ele à luz dos holofotes? Porque você, de certa forma, colocou o hacker na mídia. Exatamente. O meu interesse, na verdade, foi no momento que ele me hackeou e hackeou a minha mãe e começou a ameaçar a minha mãe, aí eu digo, bom, então agora como eu fiz o adendo agora há pouco, eu não me importei de receber essas contas, mas aí eu disse, bom, agora ele quer briga, então vou pegar essas contas e vou denunciá-lo à Polícia Federal para eles saberem que existe esse hacker fazendo isso. Então, na verdade, aí foi pessoal, porque ele me atacou e eu não tinha como atacá-lo de volta, a não ser utilizando isso. Mas a ideia não era projetar ele na mídia, então, para ele começar a dar entrevistas nem nada, era uma denúncia policial. Isso era especificamente... Tanto é que eu não falei para mídia alguma que havia feito isso, que havia denunciado ele na Polícia Federal. Eu fui primeiro pessoalmente no prédio da Polícia Federal em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, lá uma das principais avenidas de Porto Alegre, e depois disso, como eu já estava na República Tcheca, eu comecei a bombardear com e-mails até que alguém me atendesse, e demorou até alguém ter interesse naquilo. Finalmente, uma pessoa chamada Marcelo Furtado, não é o Marcelo Furtado que foi preso aí pelo Xandão, ou sei lá eu por quem, em função da ABIN. É outro Marcelo Furtado, mais jovem, que me mandou alguns e-mails e depois começou a me ligar por vídeo e que trabalhava na ABIN naquela época. Ele já largou a Polícia Federal, ele teve, se alguém quiser descobrir exatamente quem é, ele primeiro foi adido da Polícia Federal na China, quando ele voltou, ele não estava gostando de alguma coisa e largou, eu não sei o que ele faz hoje em dia. Esse Marcelo Furtado acabou entrando em contato comigo para saber dessas contas, para saber desse hacker. E aí agora vamos entrar então no Adélio e o porquê que eu citei esse policial sérvio especialista em segurança cibernética. Porque quando eu dei a entrevista para a Rádio Auriverde e para o Alexandre Pitoli, que por algum motivo que eu não entendo, não quer me chamar novamente para que eu traga o que a gente chama no jornalismo de suíte, né, a continuação, porque em duas entrevistas, uma delas que deu 1 milhão de espectadores, eu levantei hipóteses, e o nome do Kassab acabou vindo à tona na segunda entrevista, porque o hacker já havia dito o nome dele, então eu tive que reagir em cima disso. Então eu fui utilizado em uma campanha marçalista, né, já que o Nicolas Ferreira, contra o Bolsonaro, estava apoiando esse louco do Pablo Marçal, ele sim é o Coringa, né, o Coringa, se a gente for ver o The Joker, ele está lá querendo só botar fogo no parquinho, né, quando ele dá entrevista, enfim,
Então, a Rádio Auriverde se juntou completamente nesse marcialismo. Bastava ver os comentários de Rodrigo Constantino, de Alexandre Garcia, de toda essa gente, e do próprio Alexandre Pitoli. Eles estavam assim meio que pedindo desculpas para o Bolsonaro, mas apoiando, feito crianças vendo alguém com algodão doce e não entendendo que o algodão doce é só açúcar e anilina. Faz mal, não leva a nada. Pode ser bom, pode ter gosto bom, mas é o Pablo Marçal, é um algodão doce bem rosa. E eu acho que eu deveria dar uma entrevista para dizer isso que eu estou dizendo para ti e para os teus espectadores, que é muito importante. Afinal de contas, o nome do Kassab na segunda entrevista foi citado várias vezes, e havia toda uma série de campanha, uma campanha enorme liderada pelo Nicolas Ferreira contra o PSD, com essa coisa do Xandão, porque o Pacheco não pauta o impeachment do Alexandre de Moraes, então não vamos votar no 55, não funcionou, porque o PSD ganhou o maior número de prefeituras, então não fez cócegas, porque é o mesmo que falar de Jesus Cristo dentro da igreja, as pessoas já são convertidas, é perda de tempo. O Nicolas Ferreira só chega nas pessoas que já acreditam nele, ele não vai influenciar alguém que acredita num Kassab, num candidato, porque não é o eleitorado dele. Mas, então, eu acho isso nada jornalístico do Alexandre Pitoli e da Rádio Auriverde de não me chamar novamente, querendo fazer parecer que isso é uma brincadeira na Auriverde. Duas? Oi? 2 entrevistas. Na primeira, essa que tu viste, eu não falei. Na segunda, você já falou do nome. Porque nessa segunda foi depois que o hacker foi e disse o nome, escancarou, aí o Pitoli disse, olha, ele falou o nome, agora eu quero então que tu fale em cima do nome. E mas eu repeti aquilo que tu viste, ou seja, eu disse, olha, eu não posso afirmar que foi o Kassab, eu só posso dizer que sim, ele disse que foi o Kassab. Mas para isso, eu preciso das tais provas que ele disse que teria. Por isso que eu fui à Sérvia. Eu queria as provas. Porque eu disse, olha, se quer me utilizar para ser o carimbo de credibilidade, porque era isso que eles queriam. Ninguém estava acreditando na palavra de um hacker, de um criminoso. Um cara que não tinha, no passado, nada mais além de crimes. Já eu, no passado, tinha o quê? O carimbo da Europa, porque eu vim ser jornalista aqui na Europa, onde o nível de credibilidade é muito maior, onde para eu, um cara que é brasileiro, ser contratado para dirigir uma revista, eu tenho que ser no mínimo 10 vezes melhor do que um tcheco, senão não vão pegar a mim. Então, eu não tenho modéstia em dizer que eu já fui citado na mídia tcheca 2 vezes como, porque o Golgo falou, então nós podemos acreditar, porque eu fiquei conhecido por denunciar a própria mídia. Eu sou aquele, o X9 de dentro da mídia. Então a questão do Kassab. O Patrick veio com essa história de que tinha sido o Kassab, e eu quis ir à Sérvia para que ele mostrasse as provas que ele dizia que iria mostrar para a Polícia Federal. No entanto, 2 vezes ele desmarcou. Que interessante, ele desmarcou. Mas você ficou com ele lá alguns dias. Exato. Então, como é que aconteceu? Eu resolvi que a melhor maneira não seria sentar com ele e fazer uma entrevistinha rápida. Eu até disse isso quando eu estava ainda na República Tcheca, dizendo que eu queria ir lá, que eu queria espremê-lo, e para espremê-lo não bastava sentar num tete-a-tete, porque um bom criminoso é um bom ator também. Ele poderia ter as respostas todas na ponta da língua e eu não conseguiria pegar ele. Como havia uma relação, entre aspas, pessoal, já que eu sabia desse lado pessoal da vida dele, eu arrisquei e disse, olha, Patrick, eu recebi só o dinheiro da passagem do Cláudio Daledoni Júnior e eu não tenho dinheiro para pagar, e não tenho mesmo dinheiro para pagar um Airbnb ou um hotel, que seja. Aí ele disse, então fica no apartamento onde eu estou, que é na cidade de Jagodina, se escreve Jagodina, no interior da Sérvia. Então, lá me fui eu de ônibus da República Tcheca, via Áustria e Hungria, para chegar em Belgrado, de Belgrado, descobrir com o alfabeto cirílico como é que eu vou chegar em Jagodina, e me fui. Eu fiquei... Você ficou hospedado no apartamento dele, então? Diretamente no apartamento dele. É um apartamento de quarto e sala, ele dormia na sala e eu no quarto. Eu fiquei 3 dias nesse apartamento. No 3º dia, ele disse que nós tínhamos que ir para uma outra cidade chamada Kragujevac. Nessa cidade, nós ficamos num outro apartamento que era de um amigo de um dos advogados dele, porque ele tem uns 9 advogados, porque é tanta coisa contra ele, que ele tem milhões de advogados. Então, ele teria que ter uma conversa com o advogado lá. Eu também não perguntei, porque sabia que ele não iria me dizer exatamente sobre o que era.
Mas fui com ele para essa cidade de Kragujevac. Depois de 2 dias, então 3 dias no apartamento dele em Jagodina, 2 dias em Kragujevac. No terceiro dia, ele disse que ia até Jagodina e voltava 2 dias depois, e aí, sim, nós voltaríamos para Jagodina. E eu já estava dando quase que por encerradas as perguntas, né, a entrevista. Mas o que acontece? Eu, numa noite, fiquei desconfiado. Não vou nem entrar na história de que eu achei que ele tinha me drogado, porque eu sou uma pessoa que dorme só 5 horas por dia. Depois eu dou um incremento na tarde de mais 1 horinha, então é uns 6 no total. Mas por noite eu consigo dormir 5 horas e já acordo. 4h30, 5 horas da manhã eu já estou acordado. Depois do almoço, lá pelas 2, entre 2 e 3, eu dou uma dormidinha de novo. E eu, do nada, estava dormindo 10 horas por dia. Eu digo, bom, deve ter sido por causa da viagem. Sei lá, meu cérebro está fervilhando com o alfabeto cirílico, por eu estar na Sérvia, enfim. Não achei nada de estranho, até que um dia ele estava insistindo muito, eu já tinha comido, e ele queria muito que eu comesse uma pizza que ele tinha trazido, e eu achei a primeira mordida que eu dei meio amarga, e aí eu comecei a me lembrar das coisas que eu tomei, que eu comi nos dias anteriores, e aí eu disse, esse cara está me drogando. Esse cara está me fazendo dormir. Pode ser que isso seja a teoria da conspiração, pode ser que seja uma mera coincidência, mas em função dessa desconfiança, o que eu fiz? Eu senti o amargo e fiz de conta que ia no banheiro, cuspi, lavei bem minha boca e passei a ficar acordado nas noites seguintes, que foram basicamente 3 noites depois desse episódio. Nessas noites, porque o quarto tinha uma sacadinha. Ele ia para a sala e eu, da sacada, conseguia ficar com o olho puxado para a janela da sala. E aí, o que eu vi? A primeira coisa que foi o estrondo. Foi o dia que ele estava falando com a mãe dele, essa Ana Cristina da Silva, e dizendo, eles estão caindo direitinho na história do Kassab. Ipsis literis, o que eu estou dizendo. Essa frase eu escrevi, guardei, e vou repetir sempre exatamente da mesma maneira. Quando ele disse isso, qual é o motivo, que história que eles poderiam estar caindo? O eles somos eu, o Pitoli, o vereador Eduardo Borgo, sei lá eu quem mais, para quem ele estava dizendo isso. Então ali, né, que chegou no derrite essa conversa. Chegou no Derrite. Aliás, ele ria muito num áudio sobre o Derrite, dizendo que humilharam o Derrite, que ele foi obrigado a se curvar. Depois de uma primeira vez onde foi feita a pergunta e ele se esquivou, aí teve nas redes sociais toda uma coisa contra o Derrite, ele acabou vindo de maneira bem humilde na Auriverde. Ou seja, esse cara fez com que até o Derrite tivesse que, entre aspas, se curvar, e o próprio Bolsonaro, porque, veja bem, eles estão enganando ao Bolsonaro. O Alexandre Pitoli botou, inclusive, acho que foi hoje lá no Instagram, que ele encontrou o Bolsonaro num aeroporto, todos sorridentes, tiraram uma foto. Na época, em função da minha entrevista do Patrick César da Silva Brito, o Bolsonaro acabou dando uma segunda entrevista para a Auriverde, eles comemoraram muito. Eu vi nas comunicações entre o Pitoli e o Patrick dizendo agradeço, né? Graças a você, o nosso presidente, com todo esse endeusamento que fazem do Bolsonaro. E a questão é a seguinte, o Bolsonaro é que está sendo engabelado. Eles estão passando para trás o Bolsonaro. A Rádio Auriverde está passando para trás do Bolsonaro. Porque se a Rádio Auriverde não quer falar comigo, né, eu não sou bolsonarista. Podem acabar querendo dizer que, Bolsonaro, não ouve esse cara. Mas eu também não sou lulista. Nunca na minha vida votei no Lula. Enfim, eu sou um árbitro de futebol. Eu não tomo partido nessa história, porque é sobre o que eu estou falando. Eu não posso escolher um lado ou outro. Eu nem voto, para dizer a verdade, para não ter esse tipo de problema de consciência. Mas eu acho que o ex-presidente Bolsonaro está sendo enganado por essas pessoas, porque então, mas aí voltando então à questão do Kassab, eu ouvi o Patrick César da Silva Brito dizendo que eles estão caindo direitinho nessa história, e aí eu fui de forma proativa procurar mais informações. Para quem que ele falou isso? Para a mãe dele. Era uma ligação com a mãe dele, com quem ele fala uma média de 30 vezes por dia, tem um Freud ali enorme. Porque eu lembro que eu achei engraçado ele dizendo, mãe, tô indo no mercado, vou ficar sem Wi-Fi por 15 minutos. Eu até perguntei, eu interpelei, eu disse, 15 minutos, tem que avisar a tua mãe. Não, porque senão ela fica preocupada, ela só tem a mim na vida. Eu achei isso estranho.
É filho único e é de uma história conturbada. Ela tinha 15 anos, engravidou do primo que era casado, e em função disso ela foi ostracizada na família, e aí eles se criaram os dois juntinhos porque nem o irmão dela falava com ela passou, sabe aquela coisa de cidade pequena, ou no bairro onde eles estavam, ela foi tida, né, aquela tabus brasileiros. Então eles são muito juntos em função disso. E esses dias todos, o que você conseguiu de prova? Aí, então, depois desse telefonema, aí eu fui atrás de provas. Para minha surpresa, e tem muita gente que não acredita nisso, ele tinha recém recebido um laptop, um notebook novo, de um cara que se chama Darko, que havia ficado na prisão com ele, eu não sei se é 2 semanas ou 2 meses, foi um período curto, porque ele havia feito um tweet desejando a morte do presidente Vučić, presidente sérvio. E em coisa de 2 horas, a polícia, o pessoal fala do Alexandre de Moraes, na Sérvia é pior ainda. A polícia já estava na casa dele e ele estava preso. Então, um cara até do bem, sabe? Um cara normal, não era um criminoso comum. Esse cara auxilia muito ele. Esse cara trouxe para ele um novo notebook e um novo telefone celular. Eu até perguntei por quê, o que tinha acontecido com o notebook, foi no dia que eu cheguei, né? Aí ele disse, não, ele tem que tocar fora de quando em quando para não haver problema de a polícia descobrir. Pois bem, eu fui ver o telefone que ele estava tocando fora, que ele tinha deixado de lado, mas ainda não tinha se livrado do telefone, porque estava um tempo muito ruim e a gente não tinha saído de dentro de casa, a não ser ali para ir até a esquina. Eu fui comprar uma comida pronta, porque estava daqueles dias horrorosos europeus, e ele estava trancado dentro de casa. Para minha surpresa, e é isso que tem gente que não acredita, porque vai dizer, como é que um hacker vai deixar o telefone sem senha? Olha, casa de ferreiro, espeto é de pau. Às vezes acontece o fato dele estar sozinho, faz 4 anos, sem ninguém em volta dele, o fato de ele, de repente, achar pela minha história, de eu ser um cara tão, digamos assim, íntegro na minha profissão, achando que eu não faria isso, sei lá eu sei que estava sem senha. O que eu fiz? Ele passava a noite todo acordado, então, pela manhã, ele dormia, e ele roncava. Então, eu calculava o seguinte, quando ele estiver roncando, ele está dormindo. Eu não fui pegar o celular e levar para o quarto, eu fui até a sala, na mesa da sala, abri o celular e eu ficava ouvindo. Enquanto ele roncava forte, eu estava lendo todo o histórico de mensagens dele, trocadas, inclusive com o Alexandre Pitoli e o Eduardo Borgo, nada republicanas, e outras pessoas. Um bicheiro de Araçatuba que estava mandando para ele dinheiro, que era R$1.000 por cada vídeo que ele fizesse, e ali havia encomendas, fala mal de tal promotor, tal delegado, tal juiz, eram promotores, delegados e juízes. E também tinha políticos. Eu depois fui descobrir que esse cara, Cido Farias, era candidato pelo MDB a vice-prefeito, junto com um candidato chamado Dr. Felipe Fornari, uma coisa assim, um dentista. O pessoal pagava para ele, hacker, fazer vídeos falando mal desse pessoal. Exato. Mas ele é forte nas redes sociais? Porque em Araçatuba ele ficou conhecido como o hacker de Araçatuba. E para muita gente, o pessoal antissistema, ele é um herói, porque ele denunciou a polícia de Araçatuba. Então ele tem uma força nas redes sociais especificamente de Araçatuba. Esses R$1.000, também para contextualizar, no Brasil é dinheiro. Aqui na Europa dá 160 euros. O poder aquisitivo de 160 euros é o poder aquisitivo de R$160 no Brasil. As pessoas não entendem essas diferenças aqui, mas é basicamente isso. Então é nada 160. Então ele se matava fazendo o maior número de vídeos possíveis para mal conseguir pagar o aluguel dele, que era de 420 euros, e comer. E ele não tinha roupa, ele não tinha... A casa dele, ele tinha só uma roupinha que ele ganhou da Embaixada Brasileira. Literalmente, ele não tinha shampoo, ele não tinha sabonete, ele não tinha pasta de dente, ele não tinha nada, a casa era vazia, porque ele só tinha esse ganho, porque ele não é hacker de verdade, né? Então ele não conseguia tirar dinheiro de ninguém, ele ganhava por um representante do Cido Farias, porque veja bem, o Cido Farias não estava conversando com ele, era uma pessoa que se dizia, várias vezes ele dizia, o Cido quer isso, o Cido quer aquilo, e tinha comentários do tipo, ele é bicheiro, ele consegue o que quiser. Foi depois, cruzando as informações, perguntando tanto para a polícia de Araçatuba quanto para um jornalista da região, e eles me disseram, o bicheiro, que se chama Cido, é Cido Farias, candidato a vice-prefeito, que teve uma briga com o Patrick no passado, em função de um hackeamento do ex-prefeito Dilador. Mas sabe como é que é? Esses bandidos, eles brigam, depois eles ficam amigos, eles se juntam, como a política, né? A política não tem inimigos, a não ser temporários.
A Miriam Zambarda, ela levanta uma hipótese aqui, sem querer te cortar. Será que essa mãe dele não pode ser uma outra pessoa, por ele falar tanto, ou é realmente a mãe dele? Ele botava no Viva Voz e dava para ver que era a mãe dele, porque eram coisas. Ela se perguntava o que ele tinha comido, brigava com ele de estar comendo só comida de micro-ondas, então era bem papo de mãe mesmo, né? Aí eu fiz nessa passagem de mensagens de WhatsApp dele, é que eu descobri algumas coisas. A questão do Kassab, aí como é que entra na história? Como eu vejo essa frase dele com a mãe dele, né? E eu vi que ele estava sendo pago por uma outra pessoa, esse Cido, ou alguém dizendo que era em nome do Cido, aí novamente eu não posso afirmar que foi o Cido, mas a pessoa que pagava ele dizia-se estar falando em nome de Cido Farias. Aí eu aproveitei e, de fato, quando ele parava de roncar, eu fugia para o quarto, né? Então eu fiz isso assim em 3 sessões diferentes, uma delas quando ele finalmente foi tomar banho, coisa que não tinha acontecido nos 2 dias anteriores, para meu espanto, porque nós brasileiros somos tomadores de banho o tempo todo. Eu estava achando que tinha alguma coisa ali acontecendo, ele estava meio que quebrado psicologicamente depois de ter passado um ano na Sérvia, na prisão sérvia. Ele disse que tinha ataques de pânico, não conseguia dormir, estava tendo uma certa bipolaridade, e eu sei que as pessoas que quando estão em processos psicóticos, por vezes, deixam até de tomar banho. Afinal de contas, enfim, é um detalhe, mas é um detalhe importante que eu vi que tem alguma coisa acontecendo com ele, porque ele não tomava banho. Quando ele finalmente foi tomar banho, eu aproveitei para dar mais a última olhada. Então, nessas olhadas, tinha coisas como tinha coisa ali quando ele dizia que, por exemplo, que tinha dito que iria falar com a Polícia Federal na Rádio Ouro Verde para dar credibilidade, mas ele disse, não, eu vou empurrar com a barriga, como eu fiz com o caso da conta da minha avó para os políticos de Bauru. Eu não sabia do que se tratava. Eu sou gaúcho e moro no exterior basicamente desde os 19 anos, com algumas voltas ao Brasil. Eu não sei, Bauru para mim é um cheeseburger com bife de alcatra que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, com uma rodela de cebola e uma de tomate. Eu sei que é uma cidade, mas não, sabe, eu não sei quem são os políticos da cidade, eu não entendo do que está acontecendo, então eu tive que ir atrás do que ele estava querendo dizer. Na hora que eu vi a mensagem, eu não entendi. Aí eu descobri que ele estava nessa tal de espécie de CPI, ou CEI, ou como é que chama, sobre a prefeita de Bauru, uma tal de Suelen, e aí, basicamente, eu achei uma notícia que era a seguinte, que uma comissão de vereadores de Bauru já tinha até conseguido, no orçamento, um carro, queria levá-los, essa comissão, para Araçatuba, num determinado dia de manhã, para encontrar com a avó do Patrick, para que ela os levasse no Banco Santander, onde, com a permissão dela, o Santander mostraria as transações da conta dela para provar aquilo que ele tinha sido pago por aquela pessoa que ele dizia que estava pagando ele, que, se não me engano, era cunhado dessa prefeita, um tal de Valmir. Não conheço essas pessoas, eu só vi, são coisas que eu vi, guardei os nomes, mas não sei do que se trata. E não tive tempo de procurar, porque eu também tenho uma vida a levar. Então, ele desmarcou minutos antes de eles partirem para Araçatuba, e dizendo para que não insistissem que não iria acontecer. E aí, então, isso fechou com o que ele estava dizendo, que a questão de falar com a Polícia Federal para mostrar as provas sobre o Kassab, ele faria a mesma coisa, ou seja, ele postergaria, depois de anunciar na mídia, que nem o Marçal que anuncia que vai fazer isso, aquilo, aí depois não acontece. Agora o Boulos, né? O Boulos, porque vai ter uma bomba na segunda às 10 da manhã. A bomba não existiu. Aí depois era na terça, também não existiu. Mas cria, né, no povo mais engajado, uma expectativa. Então, ele estava utilizando da mesma técnica. Ele chega na mídia, ele diz, olha, eu vou passar tudo isso para a Polícia Federal. O espectador não viu que ele não passou. E fica com aquela impressão, não, o cara está matando a cobra e mostrando o pau. Mas não, ele nunca falou com a Polícia Federal para mostrar provas de que tinha sido Kassab. As tais provas que ele também não mostrou com relação ao tal de Valmir em Bauru, para a CEI, a CPI lá dos vereadores de Bauru, ele também não mostrou até hoje para a Polícia Federal. Por quê? Porque ele não tem essas provas. Porque eu comecei a colocar ele contra a parede.
foi por isso que ele me aprontou essa que ele aprontou, ou seja, ele caiu a ficha dele quando nós estávamos em Cragujevac, que eu não estava acreditando, porque eu disse, Patrick, até num tom pessoal, eu disse, Patrick, eu não preciso filmar nada, pode ser que tu não queira mostrar certas coisas, pode ser que envolva outras pessoas, eu só quero ver, porque aí, se tu quer a minha credibilidade, eu posso te dar essa credibilidade, porque se for o Kassab, eu vou ficar felicíssimo de ajudar a tirar de campo, né, jogar para escanteio uma pessoa que eu considero perniciosa, nefasta para a nossa cultura política brasileira. E ele, aí tem aquela coisa, não olhava no meu olho, fugia, mudava de assunto, e eu insisti. Passei aqueles 2 últimos dias de nossa convivência insistindo. Até que eu disse, Patrick, vamos lá, não tem prova, né, Patrick? Porque se tivesse prova, tu estaria mostrando para a polícia, ou pelo menos para mim. Aí ele, meio sorriso amarelo, o que aconteceu? Foi o dia que ele foi para Yagodina e não voltou mais, sendo que a minha mala, com todas as minhas roupas, todos os meus documentos, tudo estava lá, porque eu vim com uma mochilinha só para trocar roupa, porque eu achei que ia ficar 2 dias em Cragujevac. Nunca achei que isso fosse acontecer. Naquela mesma madrugada, eu recebo umas mensagens do Nubank, vou olhar, limpou a minha conta de Nubank. Aí diz, não, mas ele não é hacker. É que ele tinha visto que eu entrava no Nubank, isso ele até comentou, e eu, idiota, não mudei. Ele disse assim, tu entra no Nubank com o negócio de desbloquear teu celular, em vez de senha, e eu disse, tem tão pouco dinheiro na minha conta que ninguém vai ter interesse em roubar. De fato, não tinha muito dinheiro, mas ele tirou tudo que podia. E ali, naquele momento, eu me dei conta, ele descobriu. E aí, eu mandei uma mensagem para ele, e aí pronto. Aí ele é que nem vilão do Batman, mas do seriado da década de 60. Lembra que botava o Batman na esteira, e aí tinha um negócio que ia cortar o Batman, e aí, em vez de mandar o Batman e cortar ele ao meio logo, o Pinguim ficava avisando, eu vou agora cortá-lo ao meio, porque você arruinou minha vida, por isso, aquilo. E aí dava tempo do Robin vir e salvar o Batman. E eu sempre fiz gozação com ele, que eu digo que tu é igual esses vilões da década de 60 do Batman, não dos filmes a partir da década de 90. Porque tu fica anunciando, ele começou a me escrever tudo que ele ia fazer. Porque você me traiu, porque você poderia ter me apoiado nessa questão do Kassab, por que você não me apoia, qual é o problema de me dar força nisso, você está do lado deles. Eu disse, Patrick, eu não estou do lado de ninguém, eu sou jornalista e eu prezo pela minha carreira, eu estou com 55 anos e eu fiz um monte de coisas erradas na minha vida pessoal, eu tenho que ter pelo menos a minha vida profissional para me galgar e poder dormir tranquilo no travesseiro à noite, e eu não vou jogar a minha carreira profissional fora, a minha credibilidade, em função de ir contra o Kassab. Não é assim que funciona. Se tiver alguma coisa contra a Kassab, eu vou. Mas se não tiver, mesmo que eu não goste, que não haja, eu não vou. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender na prática a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção especialmente para você por apenas R$ 49,90.